a live. Gente, eu tenho um problema. Ainda tá chamando o pessoal. Gente, iniciamos a live agora. Gente, eu tenho um problema de falar iniciamos a live. Eu tenho um problema de falar isso. Mas, iniciamos. E, gente, hoje nós vamos entrevistar o nosso querido Newton Marques. Ele é manipulador do João, do Tosco. Nós vamos falar que bonecos ele já manipulou, pessoal. Eu vou compartilhando aqui pra ele. Vamos compartilhar. Compartilhando para ele. E aí, Newton? Eu te chamo. Eita. Estamos chamando Newton. E aí, E aí, Gabriel? Newton? Beleza, cara? Estamos aí, pontual, hein? Newton, muito obrigado por você ter aceitado o convite para participar aqui do Papo Bonequeiro, cara. E Legal, eu que vamos esperando aí. agradeço você. Já era para eu ter vindo, já, né? Fiquei prometendo, loucura, não conseguia. E aí, finalmente, a gente conseguiu, né, Gabriel? Verdade. Obrigado pelo E convite. assim, de nada. E assim, começando, uma coisa que eu o tempo todo começo nas partes das perguntas, que eu quero saber muito, de todos os bonequeiros, como vocês começaram a gostar de bonecos? Como surgiu essa paixão? Legal. Olha, eu vou falar para você, viu? Por acaso, fiz faculdade de artes cênicas, né? Eu desde pequeno, desde criança, desde antes da sua idade ainda, assim, eu era um menino igual você, apaixonado por artes, gostava de fazer teatro, fazia teatro na escola. Eu só não fazia boneco, igual você, assim. Mas eu fazia teatro na escola, fazia um monte de coisa, e eu sempre quis me profissionalizar. E aí eu fiz faculdade, me formei em artes cênicas, e aí o meu trabalho de conclusão de curso, que a gente chama de TCC, né, na faculdade, era a montagem de um espetáculo, e eu ia interpretar um personagem que era um palhaço. E aí eu fui buscar estudar e tudo mais, e eu conheci o Rubinho Lousada. Acho que você conhece, né? Sim, palhaço, ator, bonequeiro. Exatamente, é tudo, né? Então aí, através do Rubinho, eu conheci o Bonecos Urbanos, que foi o meu primeiro contato com boneco, cara. Eu conheci o Edu, o Eduardo Alves e o Rubinho, através do Bonecos Urbanos, né? Fui fazer uma oficina com eles, né? Porque eu procurei o Rubinho por conta do palhaço, né? Como eu falei, para estudar para o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade. Só que daí, como eu estava estudando com ele passando algumas coisas de gags tradicionais de palhaço, né? De coisas de circo e tudo mais, ele falou para mim, olha, nós vamos dar uma oficina de confecção de boneco, você não tem interesse? Eu falei, nossa, cara, que legal, boneco, né? Eu tô me formando como ator, assim, nunca pensei em manipular boneco, mas eu me interessei. E aí eu fui fazer essa oficina com eles, confeccionei meu primeiro boneco, o Pedro Pedrada, através do Bonecos Urbanos, e comecei a trabalhar com bonecos urbanos, cara. Aí comecei a viajar, apresentar em Sescs da vida. E o meu primeiro trabalho com bonecos urbanos foi na virada cultural. Eles iam fazer um bonecão do Raul Seixas, o cantor. Tá me ouvindo? Sim, tô. Eu tô ajeitando Ah, aqui tá. porque eu não sei, ou é a minha internet ou é a sua que tá travando. Tá travando um pouco? Será que É, tá ruim a mas minha agora internet? parou. Não sei, Ah, então tá mas bom. Então pode ser a minha. vamos seguindo. É. Vamos seguindo, então. Qualquer coisa vai falando aí, galera. Se tiver ruim de ouvir aí, vocês contam pra gente aí. Enfim, aí fui fazer. Eles foram fazer a virada cultural. Eles iam fazer o boneco do Raul para ser o mestre de cerimônia, para apresentar no palco do Raul, né? Todas as bandas que iam fazer homenagem ao Raul Seixas, né? E aí eu fui ajudar o Edu e o Rubinho a manipular o Raul Seixas, cara, o bonecão. E foi meu primeiro contato. A hora que eu subi no palco, assim, você imagina aquele público da virada cultural, cara, era mais de 1.000, 2.000 pessoas, assim. Eu subi tremendo no palco com o boneco. E aí, acho que o bichinho do boneco me picou, cara. E nunca mais consegui parar de fazer boneco. Aí foi acontecendo aí. Aí a gente vai contando o decorrer da história. Mas foi assim, cara. Meu primeiro contato, paixão com o boneco, foi através do Eduardo Alves e do Rubinho Lousado, com bonecos urbanos.
E tinha uma pergunta que eu acho que você já falou. Travou? Assim, você já fez boneco? Eu não entendi, desculpa. Pergunta de novo, Gabriel. Você já fez boneco? É porque eu acho que você já falou essa pra aí, você já misturou. Como surgiu essa paixão por boneco e você já fez os bonecos já? Aham. Então, olha, pra falar a verdade, eu não sou muito bom, assim, a gente tem que saber no que a gente é bom e do que a gente não é, né? Eu não sou muito de confeccionar, assim, igual você, assim, olho para o seu quarto aí, ó, cheio de boneco, cara, falo, que incrível, né? Eu sei fazer boneco, claro, eu acho que todo bonequeiro tem que saber fazer boneco, eu acho que é uma questão de sobrevivência, não é? Quando a gente está apresentando, precisa arrumar um boneco, fazer alguma coisa. Então, assim, eu já fiz alguns bonecos, mas eu não sou especialista, não. Eu acho que tem assim, amigos aí da minha geração de bonequeiro que fazem bonecos incrivelmente, né? O André Milano, a Evelyn, o Sandro Gattoni, enfim, são bonequeiros incríveis. Eu não costumo muito confeccionar, porque também eu divido a minha carreira com manipulação de boneco e com ator também, né? Sem bonecos, enfim. Mas eu já confeccionei. O meu primeiro boneco, como eu disse, foi o Pedro Pedrada, que foi um boneco que não foi boneco para televisão, foi um boneco que eu usei para trabalhar com bonecos urbanos. Então a gente apresentava nos Sescs da vida, nos SESIs, nos teatros aí de São Paulo, no interior de São Paulo. Então eu confeccionei primeiro o Pedro Pedrada, que é um boneco de espuma. Ele não está aqui agora, mas qualquer dia eu te mostro. Ele é um boneco de corpo inteiro. Ele é bem grandão, assim, sabe? Então ele tem o normal a cabeça. Eu pego aqui atrás dele, assim, sabe? Porque não é um boneco de televisão. Então ele tem a barriguinha, tudo, e as pernas, o pé e tudo mais. Porque eu fazia, como eu disse, no teatro, fazia intervenção. Então eu ia com o Pedro no chão mesmo, manipulando ele, andando, conversando com o pessoal. Foi bem legal, cara. O Pedro foi meu primeiro boneco. Aí depois eu fiz mais alguns aí. Nessa arte, como eu sou. Cada dia eu faço algum boneco, eu não paro. Enquanto eu tô entediado, eu penso em fazer um boneco, eu faço. Tô percebendo. Olha quanto boneco, cara. Quantos bonecos você tem? Pelo total, eu não sei quanto, mas antes, no ano passado, que eu contei, eu tinha quase 30 por aí. Uau! Caramba, que legal. É porque Você agora, tá como ficando tá vindo mais especialista, né? bonecos, é, É. agora eu tô fazendo um boneco, eu não posso falar aqui quem ele é, porque é um boneco que eu tô fazendo, só vou falar como ele vai ser. Ele é um doido, vamos Uau. dizer, ele vai ser igual o Duda, não, Dudu. Ele vai ter uma barriguinha de fora, Sei. e, Que mas ele legal. vai ter um olho grande e um pequeno. Aham. E, Que ótimo. hoje a minha mãe comprou espuma, ela comprou até pelúcia. Não tinha pelúcia como eu queria, e ela comprou uma preta. E eu tô pensando em fazer um monstrinho. Olha que bacana. É difícil às vezes achar pelúcia, né? Eu escuto bastante É, do pessoal que confecciona que aqui no Brasil é difícil. Porque no exterior, nos Estados é, Unidos, por exemplo, tem. Nossa, as pelúcias são incríveis, né? Mas aqui às vezes é, falta alguma ou outra, mas mesmo assim, acho que dá para fazer bastante boneco legal. é verdade. E assim, a pergunta que eu queria fazer muito, como você conseguiu ser o manipulador do chulé, lá do Carrossel? Ah, que legal. Então, cara, o chulé é muito especial na minha trajetória, porque foi o primeiro boneco que eu manipulei na TV. Foi logo em seguida, né? No Bonecos Urbanos, como eu disse pra você, comecei a trabalhar com eles, eu conheci a Evelyn, sabe a Evelyn Cristina, né? Que Sim, manipula a Edwige no Tá Certo. sim, Enfim, a grande boneca amiga. Tina, boneca Exatamente. Tina. Grande amiga, bonequeira, talentosíssima, confecciona muito bem boneco, faz um monte de boneco para TV, já fez várias coisas. E aí, o que aconteceu? Eu conheci ela no Bonecos Urbanos. Ela fazia os espetáculos comigo, do Bonecos Urbanos. E ela sempre trabalhou, ela trabalhava nos efeitos da TV Cultura. Então ela sempre trabalhou com essa coisa de adereços, de bonecos, de confecção mesmo, né? E ela foi chamada lá no SBT para confeccionar o boneco do Chulé, que era aquela meia falante, amigo do Ah, então Adriano. foi ela que fez.
Foi ela que fez, cara. Foi ela que fez. Louco. E a princípio, ela foi chamada para confeccionar, porque a Evelyn sempre é chamada para confeccionar os bonecos da TV, né? Falando em boneco de TV, chama a Evelyn. E aí a Evelyn, a princípio, a novela Carrossel ia ter só o Chulé, né? Que era o amigo imaginário do Adriano, enfim. Só que daí, nas reuniões do começo, que eu ainda nem estava, assim, né? Na reunião antes de começar a gravar a novela, claro. Começaram a surgir outros personagens que iam compor o mundo imaginário do Adriano. Não sei se você assistiu o Carrossel, se você lembra, mas tinha a poltrona que falava com ele, que era o seu cadeirudo, Sei. que era uma poltrona azul, que era o Cleiton Bonardi que manipulava, que também trabalhava com a gente no Bonecos Urbanos. Ele fez Cocoricó também, entrou junto comigo para fazer a Lola, aquela galinha amarela, sabe? Ah, E aí ele manipulava a poltrona. E aí teve também um outro boneco, que era um vilãozão, que era uma cartola, que daí a Evelyn pegou para fazer. Que era um boneco vilãozinho lá e tudo mais. E aí, como precisou de vários bonequeiros, né? Porque a princípio a Evelyn ia fazer o chulé e ia manipular o chulé também. Só que daí, como precisou de mais manipuladores, aí ela chamou eu, a Fabi Noronha, o Cleiton, e a gente foi tudo lá para conhecer o diretor, para fazer teste. E aí a gente fez testes de vozes ali na hora, sabe? A gente não sabia quem ia ser quem. E aí, nos testes de vozes, o diretor gostou de mim para fazer o chulé, e aí foi assim que eu entrei pra novela, cara. Aí eu fiz o Carrossel, terminou a gravação, a gente gravou o Carrossel durante uns 2 anos. E aí depois a gente emendou com Patrulha Salvadora, que daí na segunda temporada teve o chulé também. Foi muito legal, cara. Foi uma experiência fantástica pra mim. Eu tenho o chulé no coração. Não no pé, no coração. E o chulé era manipulado como? O chulé era uma meia ou ele era de outro tipo? Um tecido montado? Na verdade, assim, o personagem era uma meia, mas a Evelyn não usou uma meia para confeccionar, né? Ela usou um tecido normal e assim, era manipulado mesmo com uma mão só, né? Ele não tinha bracinho, só que a Evelyn fez uma cabeça de látex. E ela colocou dentro do tecido, entendeu? Ela fez uma cabeça de látex, porque ele tinha os olhinhos que piscavam. Era muito legal, cara. Então tinha a cabecinha de látex, né? E aí ela colocou o tecido para imitar uma meia, que era aquele tecido vermelho e azul, que era o chulé, né? E aí dos olhinhos de dentro descia um cabo de aço com 2 argolinhas que ficavam aqui, assim, mais ou menos, sabe? E aí, conforme eu puxava a argola... E Louro José. Exatamente. Mais ou menos o mesmo mecanismo. Então, você puxa aqui embaixo, sabe? Para você poder fechar o olhinho dele. Então, na verdade, era um tecido que imitava uma meia, mas é um tecido que ela achou para fazer, né? E látex também. Bem legal o chulé. E você falou a pergunta que eu queria saber também, que ele piscava. Mas, peraí, ó. Aqui, a pergunta agora é sobre Cocoricó. Quando você começou a manipular o Júlio do Cocoricó? O João. O João, oi, Júlio, oi. O Júlio é o Fernando Gomes, mestre. Desde o início e até o fim. Então, cara, na verdade, assim, o Cocoricó, ele ficou sendo gravado durante, acho que 17 anos, 18 anos, foi bastante tempo. Então, assim, quando começou o Cocoricó, a maioria do tempo do Cocoricó, eu era criança, né? Eu era um telespectador, né? Eu assistia o Cocoricó, cara, eu era fã. E aí, quem manipulava o João era o Edu, o Eduardo Alves, do Bonecos Urbanos. Né? Ele e o Rubinho faziam parte do Cocoricó, né? E aí, bom, eu cheguei até o teste do Cocoricó por conta de trabalhar com bonecos urbanos, né? Eu me inspirei muito no Edu, eu falo que hoje o Edu é o meu mestre bonequeiro, eu sempre falo para ele, porque foi ele que me inspirou mesmo, eu aprendi muito vendo o Edu manipular, sabe? Ele me levava para as gravações do Cocoricó, às vezes, e eu via ele manipular, não só para o Cocoricó, para outros programas, enfim. E aquilo estava em mim já, né? Eu estava aprendendo com o mestre, né?
E aí o Edu teve que sair. Ele foi fazer outra coisa, outro projeto, enfim, já estava manipulando, já estava no Cocoricó há 18 anos, você imagina, né? Chega uma hora que o artista também deseja fazer outras coisas, né? Aceitar outros convites, enfim. E aí foi quando ele saiu. Aí quando ele saiu, eles abriram um teste. Não é porque eu era discípulo do Edu que eu entrei, não, eu fiz teste como todo mundo. Eu lembro que quando eu cheguei lá na TV Cultura, tinha uma galera para fazer teste, assim, sabe? Todo mundo que manipulava, que fazia teatro de boneco, todo mundo dos grupos de teatro que você puder imaginar aí, conhecido, de São Paulo, estavam lá. Parecia tipo The Voice Brasil, sabe? Um monte de gente ali para fazer o negócio. Só que daí eu acho que assim, eu tinha acabado de ter essa experiência em TV com o Chulé. Né? Eu tinha acabado de gravar assim, o Carrossel, Patrulha Salvadora. Então acho que eu estava assim, praticando quase todo dia o Chulé. Porque assim, você deve saber que faz bastante vídeo também, né? A técnica é um pouco diferente de você manipular um boneco para o teatro e você manipular para a TV. Às vezes, cara, eu já vi bonequeiros de teatro incríveis, assim. O cara manipula muito bem o teatro. E ele vai fazer alguma coisa na televisão e ele não se dá bem. Porque é uma outra técnica, né? Às vezes o cara coloca lá, o boneco fica torto, o monitor é invertido, ele vai olhar para um lado, ele olha para o outro, se embanana todo, enfim. Eu acho que foi nessa, tô falando isso porque eu acho que foi nessa que eu consegui pegar o personagem. Né? Assim, a gente foi fazendo, foi uma seleção, acho que foi... Cara, foi uma semana de seleção, assim, sabe? As pessoas foram sendo eliminadas, assim, e eu fui ficando, e até que eu consegui entrar, cara. Aí, por ironia do destino, o discípulo substituiu o mestre. Aí eu fui fazer o personagem. Eu gosto de falar disso porque, assim, né? O personagem, quem criou foi o Edu, né? O João, o Edu que criou. Então, assim, eu nunca... Toda vez que eu faço uma entrevista ou converso com alguém sobre o João, eu não esqueço de dizer que o personagem era do Edu. E eu fui lá com maior honra, responsabilidade, tentar dar continuidade do trabalho que ele iniciou. Que para mim foi uma honra, assim, cara. Foi uma escola entrar pro Cocoricó, fiquei um tempo lá, assim, a gente fazia o programa ao vivo. Então foi uma escola, cara. Muito legal mesmo aprender com o Fernando Gomes, que é o Júlio, né? Foi incrível, incrível mesmo. E assim, como você manipulou o João lá do Cocoricó, você manipulou algum outro boneco do Cocoricó ou não? Eu manipulei um, que daí fui eu que criei, que era um jornalista lá, mas não era muito conhecido assim, né? Porque era TV Cocoricó. E aí entrava um âncora do jornal, que tinha, né, o âncora masculino e tinha um personagem feminina que os dois apresentavam o jornal do Cocoricó. E aí eu fiz esse personagem também, que não existia. Esse personagem foi eu que criei. Também foi um espaço muito bacana, assim, que o Fernando me deu na época, né? Para poder me colocar ali, criar minha voz e tudo mais. E fora os outros personagens também que apareciam, às vezes, para fazer figuração, um objeto ou outro que a gente dava vida, ajudava na mãozinha, às vezes. Já ajudei o Fernando Gomes a fazer a mãozinha do Júlio. Enfim, a mãozinha oficial do Júlio sempre foi a Carlota Joaquina, né? Que fazia brilhantemente ali junto. Mas, enfim, às vezes a gente estava lá gravando, a Carlota estava ocupada fazendo outra coisa, enfim, e a gente sempre estava ali para auxiliar, né? Então eu acabei manipulando outras coisinhas no Cocoricó. Mas que eu lembro de fixo mesmo foi o João e esse repórter, que era o âncora do jornal da TV Cocoricó. E assim, era difícil gravar TV Cocoricó ao vivo? Olha, foi uma experiência, porque, sei lá, eu era um novatão, né? Porque gravar novela ali tudo, novela era uma coisa gravada, e assim, eu atuava bastante com as crianças, então tinha aquela coisa das crianças repetirem bastante vezes as cenas, né? Elas brincavam muito em cena, isso o Carrossel, tô falando, né? Então, ficava ali repetindo, gravando, errava, voltava. E quando eu entrei, foi muito difícil, cara, porque você entrar num programa, que você imagina, cara, você entra num programa que já tá fazendo sucesso, que o programa já tá no ar. E aí era uma fase que o programa era ao vivo. Então, assim,
Foi difícil. Respondendo a sua pergunta, foi difícil, porque a gente ficava com aquela. Sabe qual é aquela sensação de apresentação de teatro, assim? Você, antes de entrar em cena, que você fica com aquele coração acelerado, enfim, não podia Verdade. errar, né? E os caras ali fazendo Cocoricó há mais de 15 anos, então assim, tipo, era, nossa, era um velhaco pra caramba, né? E a gente ali morrendo de medo, então ficava seguindo o roteiro, medo de errar, enfim, cara. Foi um desafio, foi difícil nesse sentido, assim, né? Porque não podia errar, não podia vazar a cabeça, porque quando a gente fazia. Porque tinha uma parte do programa que era gravada também, né? Que entrava no ao vivo, umas cenas gravadas. A gente fazia o ao vivo, que entrava acho que 11 da manhã e fazia das 11 ao meio-dia ao vivo. E aí à tarde a gente ficava lá gravando umas ceninhas. E aí, vamos supor, na gravação, às vezes vazava a cabeça, né, do manipulador, Do aí manipulador. voltava. Enfim, o ao vivo era esse desafio. Você não podia errar. Não podia vazar a cabeça, né? Porque super feio, né? O Cocoricó, maior sucesso, nem vazando a cabeça do manipulador. Então, nossa, eu entrava para fazer o ao vivo assim, mais baixo do que o normal, sabe? Para não vazar. Mas foi legal, Cara, cara. e Foi muito legal. Foi uma experiência fantástica. ah, o Cocoricó, eu queria saber, tinha algum boneco que piscava, fazia alguma coisa diferente em vez de mão viva, de acha, assim? Aí que eu queria saber. Do Cocoricó? Sim. Então, o João do Cocoricó que eu fiz era mão viva, né? Ah, Porque tem os bonequinhos de vareta, né? Você sabe tudo, mas falando aí para quem tá assistindo, o Alan tá mandando um abraço para mim. Abraço, Alan. Enfim, o João era um boneco de mão viva, cara. Então sempre tinha uma outra pessoa manipulando comigo. Que não era ninguém fixo, né? Era sempre alguém que auxiliava, que estava disponível na cena, no momento. Mas foi a minha primeira experiência também com boneco de mão viva. Que depois veio o tosco. Mas daí a gente fala mais pra frente, né, é, Gabriel? é. Mas o João, assim como o Júlio, eram mão viva. Enfim, as galinhas que eram de varetinha. Enfim, foi um outro desafio pra mim também, porque foi meu primeiro boneco. Porque quando a gente manipula, faz boneco de mão viva, é muito legal, porque eu gosto muito. Sim, o tosco, fantástico, porque você dá uma expressão muito legal. Você tá com o boneco aqui, ele pode apontar, pode colocar a mão no rosto, né? Pode fazer gestos que o bonequinho com vareta não. Você tem aí um? Tenho. Esse daqui é um Fulanix, lá do Puppet Point. Ah, Esses sei. três, esses três. Esses três é Fulanix. Aham, Um, dois, aham. três. Do Esse daqui André, é de do mão Léo, né? viva. Então, Esse daqui é o Nilson. O ah, DJ é? Jay. Foi o Arley que deu o nome pra ele. E esse Como que é daqui o é o nome? Leleco. DJ Jay. Ai, que legal. Então, Esse acho que o daqui é o Leleco. desafio. Aham. Oi? O desafio de fazer Beleza? boneco de mão viva, cara, é porque você tem que ser muito sincronizado com a pessoa que está É, junto com você fazendo a outra mãozinha, né? verdade. Então você tem que, você não pode ir só na sua, vamos dizer assim, né? Você tem que também, sei lá, meio que junto com a pessoa que está atrás de você, ela tem que se ligar nos movimentos, né? Tem que acostumar com os seus movimentos, enfim. Que É. legal, deixa eu ver o boneco aí, faz aí para eu ver. Leg ele aí. E aí, Newton, beleza? Que Eu, ótimo, eu, eu, cara. eu, eu sou o primo desse cara aqui, ó. É Nilson. Ele é o Nilson. E você é Newton. Nilson? Aham, eu Newton. sou o Newton. Quase meu xará. Que legal, Aham, ficou muito legal. Você que montou, né? foi. Esse daqui não foi no kit do Fulanix. É só o cabelinho. É porque vem três cabelinhos. Uhum. Dessa cor, o azul e esse daqui, que é um roxo, parecendo de ovelha. Mas em alguns kits vem algumas cores diferentes. Aham. Então cada um tem um. Não, esse daqui é tudo do kit. Cada um tem um pouco do kit do Fluenix, cabelo e cabelo. Entendi. Mas como você tem um monte de coisa aí, você usou as suas próprias coisas, é isso? A maioria. E Que eu fiz um legal. macaco. Eu acho que você já viu o macaco que eu fiz. Ó, que entrou o amendoim. E aí, Aí, o amendoim, beleza? amendoim. Fala, amendoim, beleza, cara?
Tamo aí, amigo. Mas deixa eu ligar aqui meu celular capotou agora. Tava ligado e agora desligou. Deixa eu colocar aqui a senha. Pronto. E assim, depois que você saiu do Cocoricó, você entrou em algum outro programa ou não? Então, depois do Cocoricó, a gente emendou as gravações do Que Monstro Te Mordeu, do Calma Burger. O Calma Burger é o mesmo criador do Castelo rá tim né? É. E aí, quando estava no finalzinho do Cocoricó, estavam rolando já testes pro Que Monstro Te Mordeu. E aí eu, enfim, fui fazer o teste também. Só não consegui pegar mais personagens lá porque eu não sabia que o Cocoricó assim ia acabar mesmo, sabe? Então, assim, a gente gravava o Cocoricó todos os dias. Então tomava um tempo danado, assim, né? Todo dia eu tinha que estar lá na TV Cultura, enfim. E aí, para os personagens principais, enfim, eles pegaram outras pessoas. E aí a gente foi fazer. A gente saiu, lembra que no dia do teste a gente saiu direto da gravação, rapidão, assim. Fomos pro teste. Eu, o André Milano, porque o André também fazia Cocoricó comigo, enfim. Fomos todo mundo lá fazer o teste. E aí eu fiz 2 personagens no Que Monstro Te Mordeu. Eu fiz o Sherman, que é, sabe aqueles dois, Sherman e Chorume, do lixo? Sim, é um Eram porco 2 e monstros. Era um Isso. porco e quase O vamos dizer, porco. um pássaro. Porque é pela cara, Exatamente. o bico. Aham, uma compridão, né? Então, o É. Sherman, que é o porco, vamos dizer assim, o monstro porco, fui eu que fiz. E o Chorume foi o André Milano, que é aquele mais comprido, né? Mais aquela ave, É. como você está dizendo aí. E aí então eu fiz o Sherman, né? E fiz também o Val Morcego, que era aquele morcego do jornal, do Mundo Pô, Monstro, aquele sabe? morcego do. Aham. Eu queria saber, aquele monstro lá do jornal era uma. Uma. Ah, um Era um guarda-chuva. guarda-chuva? Era um guarda-chuva, cara. E era, ó, Meu. legal falar dele, porque assim, o Val Morcego, ele precisava de 3 manipuladores, cara. Você acredita? Nossa. Porque eu ficava na cabeça, né, para fazer a voz. Aí tinha uma pessoa que ficava no guarda-chuva, tipo, ficava meio que abrindo e fechando o guarda-chuva para dizer, para fazer o corpo, entendeu? Quando ele ficava bravo, abria, aí ele murchava, fechava e tudo mais. E ficava uma terceira pessoa para fazer as 2 mãozinhas, 2 patinhas dele, que eram com varetinhas. Eu só ficava na cabeça, cara. Não conseguia fazer mais nada, porque era um trambolhão gigante, assim. E eu só conseguia ficar na cabeça, fazendo voz e seguindo o roteiro ali. E aí tinha mais 2 pessoas, enfim, que várias pessoas passaram ali da gravação para fazer. Enfim, era um desafio, cara. E quem fazia a minha dupla, que fazia a Valquíria, que era a que contracenava do jornal, é a maravilhosa Magda Crudelli. A Magda que deu vida, né, para Lilica, do Cocoricó. A Bel também, não esquece. A Bel também. Ela foi das primeiras a manipular a Bel. Pô, Exatamente. eu fiz 3 réplicas da Sésamo. A Eu vi que Eve, você a fez a Bel. Bel. Eu vi. Hã? Eu vi que você A fez a Bel tá Bel. ali. Ela é de mão viva. E não, ela é muito complicada de manipular. É porque ela eu não sei, eu acho que ela é um boneco só, mas que dá pra tirar a espuma de dentro ou não. Não sei, porque eu me lembro que um dia você já foi lá no estúdios da Sésamo e eu queria saber. É 2 Bel ou é uma Bel? É uma Bel só. Que eu saiba, eu nunca vi 2, não. É Por porque quê? Por que tem 2? Eu não algumas. entendi a sua dúvida. Hã? É por Oi, acho que travou. vezes parece ela com De novo? haste. É porque. Epa, travou? Peraí, fala de novo, Gabriel, que deu uma travadinha de novo. Tá. Sim. Oi? É porque em alguns episódios aparece a Bel com mão viva e alguns episódios aparece ela com mão de haste. Cara, agora você me pegou, sabia? Olha, você fez uma pergunta que eu não sei. Vou perguntar, eu te conto. Vou perguntar pra Thaís ou Tá. pra Magda.
se realmente tinha duas mãos. Eu lembro que era mão viva, porque assim, quando a Thaís foi fazer, né, primeiro, como você bem lembrou, a Magda que fez a temporada de uns anos atrás, aí a Bel, e aí essa Bel de agora, vamos dizer assim, é a Thaís Carvalho que faz. E eu lembro que ela começou a fazer a Bel quando a gente estava no Cocoricó ainda. E uma vez eu até ajudei a fazer mãozinha da Bel para ela, que a Bel participou do Cocoricó. O Fernando, o Júlio entrevistou. Lembrei. Você lembrou disso? Sim, era um moleque, era um molequinho, quem manipulava era o Fernando Gomes. E ele usava Uhum. óculos. E a Bel apareceu, e ele apareceu, e eles ficaram conversando. Exatamente isso. Vamos brincar, alguma coisa assim. Exatamente isso, cara. Era eu que estava lá ajudando a Thaís, fazendo a mão. Ô, Então, louco. a minha memória que eu tenho é da Bel sendo mão viva, cara. Eu nunca vi a Bel de varetinha. Nunca vi. Hum. Boa pergunta. Ó, É o Alan tá porque. perguntando aqui, ó, você que fazia as vozes dos personagens ou era dublado depois? Não, a voz eu que fazia mesmo. Você tá falando do Que Monstro, né? Do Cocoricó também, enfim, tudo. A gente faz a voz ao vivo ali na hora. A única coisa que eu Ah, dublei no Que Monstro foram os monstros do dia, que eram animações, na verdade, não eram bonecos, né? Tem os monstros que eram animações, que cada dia era um monstro que picava, enfim, né? Lá todo mundo conhece a história. E aí o próprio elenco dos bonequeiros dublaram alguns monstros. E eu lembro que eu fiz alguns lá, mas era porque era animação. Mas os que eu manipulei mesmo, eu fazia voz na hora, com o microfone, como é de praxe. assim, quantas pessoas te ajudavam a manipular alguns bonecos lá? Porque dois bonecos, como você falou, é o que lá, o morcego, esqueci o Uhum. nome dele, e tem o porco lá. Quantas pessoas ajudava para manipular? Então, o morcego, que é o Val Morcego, né, do jornal, como eu falei, eram três pessoas. Eu ficava na cabeça, mais um manipulador ficava no guarda-chuva, que era o corpinho dele, fazendo a respiração e tudo mais, e uma terceira pessoa nos bracinhos. Então, Val Morcego, três. O Sherman, que era o porquinho lá da reciclagem, também precisava de mais um manipulador, porque era mão viva também. E o legal também tinha uma outra técnica diferente de mão viva para o Sherman, é que as mãos do Sherman, elas eram separadas do corpo. Então eu ficava fazendo o boneco, que ele era grande, assim, eu colocava a mão para cima, ele quase cobria minha cabeça, assim. E aí vinha uma outra pessoa, as mãos separadas, assim, ela compunha assim na frente do personagem, sabe? Ficava fazendo as mãos e eu atrás. Entendeu? Deu para entender? Não era Sim. grudado no corpo. Eram separado, mas eram duas pessoas. Hum. E quem O que monstro criou te esses mordeu? bonecos. Pode perguntar, Pode desculpa. falar. Você queria fazer um. Não, quem Assim, criou. você. Agora bugou. A coisa que eu queria saber foi você que também que manipulou aquele boneco lá, o que fica na privada, que usa um bagulho. Eu esqueci o nome. O de privada. Então, o síndico. Então, o síndico, eu não fiz na televisão, eu fiz no teatro. Porque Ah, depois que acabou. Você foi assistir lá no Teatro do SESI? não, eu não fui assistir, mas eu Ah, tava pesquisando aqui o que monstro te mordeu, essas coisas. Apareceu um vídeo, aquele boneco, o cara, e tava escutando a voz. Eu já tava me lembrando de você. É porque algumas vozes eu me lembro. você já Por reconhece. exemplo, já. É porque tem a voz lá que você faz o Mozart, você fez para algum boneco também. Porque na verdade, E como a gente não é uma máquina de criar vozes, né? A gente tem as nossas é vozezinhas que verdade. a gente. Então, quando o personagem é próximo, toda vez que eu vou fazer um menino, vamos supor que é um garoto, um menino, como é o caso do Mozart, Mozartinho, né? Né? Aí eu tenho um registro que acaba sendo parecido, né? A personalidade É, dos personagens, se você assistir, acaba sendo outra, né? Cada personagem vai ter uma personalidade, um jeito de falar e tudo mais. verdade. Mas o timbre ali, para quem está acompanhando, vai saber.
É tipo o Fernando Gomes, né? Que a gente brinca, cara. O Fernando fez o boneco na televisão, a gente sabe que é ele. E ele é É incrível, né? verdade. Porque é o O mesmo Fernando timbre, né? Gomes, o Fernando Gomes, vamos dizer, ele é o Jim Henson brasileiro, porque ele manipulou vários bonecos que fez sucesso no Brasil. O Castelo Total. rá tim X-Tudo, É. Bambalalão, o que mais? Uhum. Cocoricó, várias Vários, cara. coisas que ele já fez. Várias coisas. Melocoton no É, SBT. Nossa, ele fez várias coisas, o Fernando. Realmente, é uma verdade. boa comparação, porque, na verdade, assim, ele foi quase que. Não vocês não posso dizer que foi o precursor, né? Porque ali a galera do Castelo e a galera de antes também já vinha. O Álvaro Petersen, que é incrível também, fazia a Celeste do Castelo rá tim É, fazia Cocoricó, enfim. Mas o Fernando, realmente, cara, porque ele acabou passando de manipulador para diretor, né? Hoje ele dirige vários é, programas de televisão. Então ele tem essa é visão de verdade. direção, de tudo. E ele fez, como você falou, bem lembrado, personagens assim que fizeram parte da história da gente, né, meu? O porteiro do Verdade. Castelo rá tim o gato do Castelo rá tim o X do É, X-Tudo, enfim, cara. É incrível realmente. é verdade. E alguma coisa que eu queria saber muito. Um Manda. dia eu conversei com você lá sobre quais bonequeiros tem no Brasil, assim, e você me falou uma coisa que eu queria saber muito. Foi você que vestiu a vaca do Todd? Porque um dia você falou que você foi a vaca do Todd. Também, né? Eu acho que deve ter tido mais pessoas que vestiram a vaca do Todd aí no Brasil todo, né? Pra tirar foto. Imagina desde quando que existe a vaca do Todd, né? Mas É. eu fiz um período, cara. Eu fiz algumas publicidades aí, manipulando uma das vacas do Todd. Foi assim, pra televisão, foi o meu único boneco de vestir mesmo, sabe? Cabeção, que a gente chama. Boneco de vestir, né? Que eu ficava inteiro É. dentro da vaca. Enfim, fiz sim, cara. Já fui vaca do Todd. Muito legal. E, olha, tinha um mecanismo muito legal, Gabriel, para falar, que ela também, ela mexia a boca, né? Só que a vaca não Ah, era eu que fazia a voz. Que a voz, como sempre já teve e tudo mais, era uma voz que vinha de dublador mesmo, né? ah, Então vamos dizer, ah, eu só vestia o boneco e aí eu tinha que fazer o sync da boca. Cara, sabe como mexia a boca da vaca? não. Conta Era aí. um, era um cabo de aço que descia e vinha na mão da vaca. Passava por dentro da roupa e eu ficava segurando na mão da vaca aqui. Então, era como se fosse aquela breque de bicicleta, sabe? Sei. Então, Um conforme eu gatilho. apertava, a boca abria e Abria. fechava, entendeu? E aí eu Ô, tinha que ficar louco. escutando, decorar o texto para poder abrir a boca certinho e fazer todos os movimentos e tudo mais. Cara, era um sufoco. Quando eu tirava aquela cabeça, eu tava pingando, cara. E a gente Nossa. já gravou em vários lugares, assim, a gente fazia as gravações não em estúdio, mas fazia gravação tipo na FENAC, sabe? Tipo, no meio da galera, assim, nossa, era loucura, cara. Que não podia ficar tirando a cabeça toda hora, né? Porque imagina, às vezes parava, juntava um monte de gente para ficar assistindo a gravação. E aí a produção tinha que ficar toda hora perguntando para mim: "Ei, Nilton, como que você tá? Como que você tá?" Daí tinha hora que eu não aguentava mais, eu falava: "Eu preciso sair um pouco." Aí ela pegava a vaca e levava, e eu já meio zonzo, aí tirava, abanava um pouco e depois voltava. Mas foi legal também, cara. Ah, é. E assim, agora vamos falar do Tá Certo. Assim, como você conseguiu? Certo! Gira, gira, Como gira, você. roleinha, roletinha aí, gira, 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 tá certo! Cara, ainda um dia aí, eu queria fazer uma roupa, pegar uma roupa e colocar uma estampa de todos os bonecos que eu gosto. E tava lá, os bonecos do Tá Certo, do Que Monstro Te Mordeu, vários bonecos. E ainda eu queria fazer uma roupa, como eu falei, e eu não consegui. Eu preciso pedir para um cara fazer a roupa. E eu tô fazendo agora desenhos e eu tô colocando aqui no meu quarto ou no meu caderno, capa. Aham, que legal. E aí eu tô.
agora eu tô fazendo tosco e eu não sei, eu vou colocar no meu caderno e vou deixar aqui no quarto, ó. Ah, nossa, que demais, cara. Que lindo. Olha, desenhou bem, hein? Olha quem Muito entrou! legal. Olha o John! Fala, Nossa! John! John Faria, o Osório do Quintal. Beleza, John, meu E ainda amigo? e ainda manipulador de dois bonecos do Quintal da Cultura. Esqueci, mas é uma tartaruga e uma Minhoquinhas minhoquinha. e o Quelônio, né? A tartaruga. É, agora. Isso Aí, ó, mesmo, cara. Você lembrei o tá ligado nome. em tudo, hein? Né? Você sabe E. tudo, cara. É, e assim, como eu queria saber, agora como nós estamos falando de estar certo, como você conseguiu ser o manipulador do tosco? Cara, olha, quando foi começar o programa, né, nós fomos convidados, todos os manipuladores, enfim, acho que eles pegaram lá o mailing dos bonequeiros da TV Cultura, né? Então, porque, aliás, é comum, é de praxe a gente ir para teste de boneco em TV e encontrar tudo, parece reunião de amigo. Você vai pro teste, e aí, beleza, parece que tá reunindo os amigos, né? Todo mundo ali, enfim. É. O diretor, ele colocou a gente na sala com todos os bonecos. Vários bonecos, todos do Tá Certo. E aí a gente foi pegando os bonecos. Aí o Arley, que já tinha sido escolhido. Peraí que eu acho que travou. Vocês estão me ouvindo Agora, aí? Tá me ouvindo? sim, eu tava escutando o que você tava falando ainda. É, às vezes trava um pouquinho, mas enfim, a internet, né? É. Enfim, foi assim, o Arley já era apresentador, já estava selecionado, né, para ser o apresentador, e ele, coitado, ficou lá o dia inteiro do teste contracenando com todo mundo. Então, assim, era improviso. Era improviso, o diretor ia colocando, falando, agora pega tal boneco, agora pega o outro. Enfim, cara. Aí eu peguei o Tosco. A princípio, tem uma curiosidade do Tosco, não sei se você já viu, acho que você deve saber também, Gabriel, você sabe tudo, cara. Bobear, você sabe mais que eu. O Tosco, no início, ele não tinha fala, ele só fazia uns grunhidos só. E final de uma frase. Entendeu? Ah, Tipo, sei lá. Vai. Intervalo. Sabe? Tipo, e é era assim que assim. surgiu a voz dele. E aí, por isso que surgiu a voz dele, original agora. Ou não? Exatamente. Porque quando eu peguei o roteiro, né? Tinha lá a descrição do personagem pra gente fazer ali para improvisar e tudo mais, tinha descrição. E aí a descrição do Tosco era justamente essa, né? Que ele era um monstro que não se expressava direito, ele era o mais burro, né? Vamos dizer assim, do negócio. E ele tentava se comunicar e não conseguia muito, porque ele é o único que não é humano, né? Porque todos os bonecos são humanos. O Tosco, aí quem diga que ele é um extraterrestre, que ele veio de outro mundo, enfim. Então ele não Família tinha, ele do não que você te sabia. mordeu. Família do que você te Então, mordeu. tipo isso. Aí ele não tinha, ele não sabia o português. E aí tinha. Aí foi daí que a hora que eu li no roteiro lá, tipo escrito GRRS, sabe? Assim. Aí foi aí que eu li e começou aí, cara. Só que daí Ah, foi muito engraçado, que desenrolou muito legal, assim, a nossa improvisação minha e do Arlen. Porque o Arlen é com aquelas piadas dele, né? Que o elenco inteiro brinca com o Arlen. O Arlen as piadas do Arlen, sabe? E aí o o Arlen. Arleyzão, o Arley inventa a piada do próprio nome dele. Exatamente. Esse é o Arlen Santana, é a própria pessoa. Aí na improvisação, ali no teste, cara, ele começou a falar umas coisas nada a ver, que daí eu comecei a brincar. Eu falei, Arley, cala a boca, Arley! Ai, Arley, você tá despedido do programa. Agora Tosco vai apresentar o programa. O Arley, tchau! Eu empurrava o Arley. Comecei a empurrar o Arley. E aí eu falei, agora o Tá Certo é do Tosco. O programa é do Tosco. Eu sou o apresentador. Aí começou a brincar com isso, que eu falava, o Tosco falava que era o apresentador, que era o diretor do programa, que era tudo. E aí o diretor falou, cara,
É você. Você vai ser o Tosco vai ser assistente do Arlen Santana, o Tosco vai estar do lado dele, enfim. Só que daí tem uma curiosidade, que você acha que não sabe. Na primeira e na segunda temporada, eu também, porque daí o diretor, que é o Léo Liberti, ele já tinha me selecionado para fazer o Tosco. Hã? Pera, tem uma pergunta que é isto. Que você Então fala. fez. Então. Quais personagens você já fez do Tá Certo? Porque você já fez o Tosco e você já fez mais 3 ou 2 personagens. 2 personagens. Então, assim, o Tosco, ele já tinha selecionado. Eu lembro que foi o primeiro personagem que o diretor já saiu assim, no canto para mim do teste. Eu já sabia que eu tinha passado, que eu ia estar no programa. Porque ele não escondeu, assim, sabe? O Léo virou e falou assim, cara, você vai ser o Tosco. O Tosco é seu. Já não vou nem deixar mais nenhum outro ator pegar para fazer, porque o Tosco é seu. Ele tinha gostado ali da nossa brincadeira meio do Arlen, né? Só que daí eu comecei a fazer teste para outros. E aí, cara, eu acabei fazendo a primeira e a segunda temporada, eu fiz o Valtinho, que é o motoboy, e o Eugênio, que é o CDF. Sim, eu tava que é a minha voz do menino, né? Do Mozartinho, né? Sim, e um dia eu tava assistindo o Tá Certo lá no canal do Dudu, e eu fui assistir, tá? Depois eu escutei a voz, e a tua voz, eu tava reparando, a tua voz é a voz do Fábio. E eu tava, tem alguma coisa diferente por aí. E eu É isso mesmo. descobri que era você que fazia. Matou a charada, Gabriel. É. E tinha Pois uma é. pergunta que você quase falou, eu acho. Que como surgiu o Tosco ser um assistente de palco do Arlen? Então, aí foi através do teste que eu comecei a interagir com o Arley e querer brincar na brincadeira de tomar o programa do Arley. Sabe, dizer, sai daqui, Arley, você não presta pra nada, cara. Vai passar no RH, Arley. Eu sou o diretor do programa, Arley. Eu vou te mandar embora. Você vai passar no RH. E aí, através disso, o diretor falou, não, cara, o Tosco vai ter que ser o assistente. Porque até então ele ia participar do programa igual os outros, né? E aí ele colocou o Tosco para ser assistente, porque essa brincadeira que o Tosco filmava, o Tosco fazia tudo, ele era contra a regra, e aí ele ficou. Só que daí, enfim, respondi, acho, a pergunta, né? Ele se tornou assistente do Alien por conta do que a gente... Só que daí a primeira e a segunda temporada, eu gravava o Tosco separado. A gente fazia todas as partes do Tosco separada, porque o Alien falava, fala aí, Tosco, qual é o prêmio de hoje? Aí ia pra uma outra cena que eu já tinha gravado e fazia, enfim, o Tosco. Por isso que eu conseguia, às vezes no mesmo episódio, fazer o Valtinho ou o Eugênio. Porque na hora ali de gravar o programa mesmo, eu estava fazendo um dos dois. E o Tosco já estava gravado. Só que quando a gente foi gravar essa última temporada, essas 2 últimas, né, que mudou cenário e tudo mais, mudou tudo, né? Mudou a equipe de filmagem, mudou o diretor e tudo mais. Aí foi quando o diretor falou, cara, primeiro eu queria dizer que eu gosto muito do Tosco, então eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. Eu falei, tá, e aí, qual é, né? Fala a boa primeiro, né, para me animar. Eu falei assim, eu queria que o Tosco ficasse o tempo todo, porque das outras temporadas eu via que o Tosco só entrava para falar do prêmio, falar dos temas, né, e depois ficava o programa. Só que eu queria que o Tosco ficasse ali o tempo todo para interagir com os personagens e tudo mais. Então, assim, eu quero muito que o Tosco fique no programa, todos os episódios, o tempo todo, só que com isso você não vai conseguir mais fazer o Valtinho e o Eugênio. E aí, enfim, eu falei, beleza, né, cara, pra fazer, o Tosco é um personagem também que eu amo fazer, então aí pra crescer o personagem, aí pra fazer, porque eu também acreditava nisso, né, nessa coisa legal do Tosco ficar mesmo, o tempo todo ajudando o Arlen, aí eu falei, beleza. E aí foi quando chamaram o Fábio Caniato, grande manipulador também, e ele fez o teste e acabou ficando com os 2 personagens, cara, e aí eu fiquei só com o Tosco. Ah. E assim, quem manipulava a outra mão do Tosco? É porque quase todos os manipuladores lá
do Tá Certo manipulava um pouco, mas tinha o original, ou não? Então, tinha, digamos, original, que eu posso dizer, do começo, das primeiras temporadas, né? Que eram gravados separado, era o Sandro que fazia pra mim. O Sandro Gattoni. Ele fazia a mão do Tosco. Só que daí, quando foi pra fazer essa temporada, onde o Tosco ficava o tempo todo no programa, tinha hora que o Sandro precisava fazer a Dona Zilda. É. E aí foi quando essas duas últimas temporadas que começou um rodízio do elenco todo praticamente. Porque a gente, né, eles tinham que estar em cena, fazendo o personagem deles, e aí revezava. Mas assim, para falar a verdade, a que mais fez nessas últimas duas temporadas foi a Kelly. A Kelly Guidotti, que mais fez comigo à mão, né? E aí ela só deixava de fazer quando ela ia fazer a Geizinha. Mas todo mundo fez, cara. O Léo, o Paulo, o André. Todo mundo, cara. E é muito engraçado, porque assim, já que você já tá nesse nível, cara, de assistir e acompanhar a gente, se você reparar, você vai ver que, tipo, cada mão tem um time diferente. E que, Sim, inclusive, mudava até a minha interpretação. Porque, como eu disse para você sim, lá atrás, no começo do nosso bate-papo, que assim, como é mão viva, os dois manipuladores têm que estar muito em sincronia. Então não adianta, só porque eu era ali a cabeça do boneco, a voz, eu fazia o Tosco, não adianta eu ir só na minha, entendeu? Isso é um tremendo egoísmo, né? Então, conforme entrava uma pessoa que também impunha uma característica, eu também ia um pouco na dessa pessoa, entendeu? E aí tem vários tipos de mão, cara. O Paulo, por exemplo, que fazia o Edmilson, faz o Come Come, né, do Sesc. Cara, eu falava que era a mãozinha louca do Tosco. A mão mais louca do tema é do Paulo. Eu vi no... O Paulo ficava girando, girava. E eu ficava... Tanto que a gente chegou a brincar, cheguei a colocar isso no ar mesmo, né? O Paulo girando. Uma hora, se eu parava, olhava pra mão e falava: ó, mãozinha louca, para! E também eu tenho todo reparar. Não, lá no Puppet Point, tá o Award, o André, o Léo, o Duda, eles falaram já desse assunto do dedo do Tosco. Quem fazia isso, o dedo rápido, era o Paulo. Eles já falaram, todo mundo tentava fazer o bagulho lá do dedo girar. Algumas pessoas não conseguiam, algumas sim. E era doido. Eu gosto muito do Tosco por isso, que ele é doido e algumas vezes ele é engraçado. Ele tem um humor diferente, né, cara? O Tosco, ele tem um humor mais voltado para coisa mais inocente. Né? O Tosco, ele é aquele personagem inocente, mas ele fala tudo que tá na cabeça dele, cara. É como se fosse aquela pessoa que não tem filtro, sabe, para falar. O Tosco fala tudo que dá na ideia. Então ele sai falando tudo mesmo. É muito legal, porque até a resposta do público era diferente, né? Por exemplo, o pessoal, o Dudu, né? A Dona Zilda, a Geizinha. Tinha muito adulto que gosta desses personagens, né? Tem um humor que o adulto gosta muito, tipo a Dona Zilda. Tem umas tiradas, um humor que o Sandro tem, que é um humor mais, vamos dizer assim, mais adulto, né? E era muito engraçado que eu sempre tive a resposta do público para mim, tem bastante adulto também que fala comigo, que gosta e tudo mais, mas a resposta, a maioria foi sempre das crianças, cara. A criançada, ela pira no Tosco, do bichão que tá lá. Ó, tem uma pergunta. O Alan, ele tá perguntando, para ser manipulador em programa de TV é necessário curso de teatro ou só o talento que conta? Cara... Depende. Quer responder você também? Fala aí, Gabriel. Lá no Tá Certo, tem algumas pessoas que não faz teatro, mas a maioria faz. E é por isso. Eu acho que é assim. Eu acho que contém uma metade. Que eu tô certo, não. Claro, com certeza. Porque assim, acho que toda composição de personagem, eu acho que é super válido. Se você é ator, né, se você estudou teatro, você vai levar o seu dom,
né, tudo que você aprende no teatro, tudo que eu aprendi na faculdade, por exemplo, eu fiz faculdade de teatro, né? Assim, embora eu nunca tenha tido, assim, curso nessa época da faculdade, né, de manipulação, que é louco falar isso, né? Aqui no Brasil, é até uma crítica. É muito difícil você ter curso para manipulação, principalmente manipulação de TV, cara. Você quase não encontra É, curso para manipular na TV. Então você acaba aprendendo na prática mesmo. O cara, para manipular na TV, ele tem que fazer TV. Ele tem que, ou, sabe, internet, ligar a câmera e acostumar. Então, assim, não tem um é, curso específico para manipular. Então, assim, o do ator de teatro conta. Porque você usa toda a técnica que você usa no teatro, você usa também, né? A questão de triangular, conversar aqui, olhar para a câmera, olhar para o público, o jogo em cena. Isso tudo são exercícios de teatro, que não tem como, né? Você não levar para é. qualquer que seja a sua atuação, tipo de atuação, né? Então, conta sim, eu acho que tem, né, a experiência de teatro conta muito sim. Mas, como eu disse, tem a questão da técnica da TV que você só aprende, cara, fazendo. É. Tem um problema que é do monitor. O monitor é bem atrapalhado, que a câmera tá normal, mas o monitor tá invertido. E Exatamente. eu consegui fazer no meu computador, como fazer assim, por exemplo, não é por exemplo, é que meu celular é a câmera e o meu Uhum. computador, a tela do meu computador é o monitor, que dá para eu conseguir ver. E ali, ó, onde tá os desenhos, ali, ó, que tá os desenhos, a maioria tá na minha bolsa, porque eu colei lá. E eu coloco ali meu fundo verde, eu vou manipulando, eu vou vendo no meu monitor, na minha tela do computador, que é o meu monitor. Entendi. E, Uhum. e eu vou manipular. Cara, é muito difícil. Você tá vendo, o boneco precisa ficar vendo. Sem querer você tá vendo o monitor, o boneco sem querer abaixa. É, Muito exatamente. difícil. É treino, Gabriel. É treino mesmo, cara. Não tem como. Acho que você está certo no que você está fazendo. Você está adquirindo uma experiência fantástica. Aliás, admiro muito, muito mesmo, de verdade, você, todos os seus amigos, a turma de vocês. Que, cara, muito legal mesmo, de verdade, ver vocês, assim, já desde de sempre, treinando, né, a bonecagem. Eu acho isso lindo, fantástico, cara. Tenho certeza que vocês serão, não dizendo que vocês não são agora, mas jogando para o futuro, né? Porque vocês ainda são crianças, tem muito que viver ainda, mas tenho certeza que vocês serão grandes manipuladores, porque a prática, cara, é o que faz a diferença. Você vai ver quando você crescer e for fazer um teste, você vai ver, cara, que você vai se destacar, porque você faz isso todo dia. Então, assim, isso que você está falando de colocar um monitor, de coisa. Meu, é a melhor coisa que você faz, cara. Porque você acostuma. Porque na TV, realmente, diferente do teatro, você não olha para o boneco. Você fica olhando para baixo, para o monitor. O boneco está lá em cima e o olhar do manipulador está ali, ó, no monitor. Então você É, aprende a desassociar. Você só aprende a acostumar, olhar o resultado e se basear na tela, entendeu? Então isso é um exercício verdade. mesmo, cara. Então parabéns. Continue, continue. Porque logo, logo você está com a gente. Se a gente tiver braço É. ainda para estar lá com você. Se a gente não tiver, você vai substituir a gente. E assim, eu pensei aqui, um dia lá no Tá Certo, podia ter assim, os bonecos, o pessoal do Tá Certo, a Geizinha, o Tosco, o Dudu, a Dona Zil, esses bonecos, versus alguns bonecos brasileiros. Eu pensei nessa ideia, os bonecos brasileiros de alguns outros canais de televisão, Sim, da TV chamar outros Cultura, convidados, né? né? Cara, a gente É porque os, tinha. Pode falar. É é porque os convidados são humanos. E eu pensei, podia ter Sim, até bonecos convidados. total. Total. Essa ideia de ter convidados bonecos, a gente já sugeriu, a gente queria realmente fazer isso. A ideia sempre foi essa,
né? A última temporada foi um grande teste, assim, de convidar humanos. Então a gente fez toda a última temporada com convidados, com artistas, que foram lá na TV Cultura gravar com a gente. E a gente, meu elenco inteiro, sempre deu essa ideia que você tá falando aí, né? De colocar vários bonecos também, outros participantes, bonecos. Mas, infelizmente, Gabriel, televisão é uma coisa que está sempre além das nossas vontades. Existe uma coisa maior que a gente, né? Que é a necessidade, enfim, o business, né, vamos dizer assim. E aí, enfim, né? O programa Tá Certo acabou parando de gravar. A gente não sabe se vai ter uma continuidade disso ou não. Mas, enfim, né, cara? Mas seria incrível. Quem sabe? Quem sabe? É. E assim, tem uma pergunta aqui, você manipulou o boneco, aquele cachorrinho lá, eu esqueci o nome. O Clean. É o Clean, Clean. Como você manipulou o Clean, como surgiu a ideia de criar um mascote, um boneco, o Clean? Então, o Clean é mascote da marca de calçado infantil, que é aquele cachorrinho, né, que existe há muitos anos já. Os sapatinhos, né, de criança, enfim, acho que todo mundo conhece o Cleanzinho lá da logomarca mesmo, né, que é o mascote. Só que ele nunca tinha se tornado um boneco mesmo, né? Tem o cachorro, que eles têm até hoje lá, que é aquela raça que agora eu fugi da minha cabeça, mas é aquela raça do mesmo cachorro da Priscila, sabe? Da Eu ia Priscila. falar agora, da Priscila. Exatamente. Eu ia falar agora. Que eu esqueci a raça. Se alguém souber, coloca aí pra mim. Bulldog? Enfim, né, é a mesma raça. Hã? Bulldog? Não é Bulldog, não. Bulldog é aquele da... enfim. X. Mas, enfim, eles têm o boneco, eles têm o cachorro mesmo, que já participou de publicidades e tudo mais. E aí, de uns anos pra cá, eles tiveram a ideia de fazer o boneco. E aí o Sandro, que foi chamado pra confeccionar. Porque o Sandro é um grande confeccionador, cara. Ele faz bonecos incríveis. Já fez vários que eu manipulo. Inclusive ele, a Evelyn, o Beto Dornelles, da TV Colosso, que aliás era isso que eu queria falar lá atrás, que ele que fez o Sherman, do Que Monstro Te Mordeu, ele que fez o Val Morcego, do Que Monstro Te Mordeu, foi o Beto Dornelles, cara. Grande manipulador do Rio de Janeiro, um dos criadores da TV Colosso. Enfim. Voltando para o Clean, o Sandro confeccionou o Clean, e aí ele... enfim, a Clean queria fazer E aí a gente mudou voz. Eu lembro que o Sandro fez voz também, eu fiz voz para o cachorro, e eu acabei sendo selecionado, porque eu acho que eu tenho essa coisa da voz, do timbre... Rica, beleza! E aí eu acabei fazendo... Aí a gente entrou a princípio só para manipular os bonecos, era uma produtora que produzia, né, o canal, né, no YouTube. Só que daí a produtora não ficou mais produzindo e tudo mais, e a Clean, a empresa mesmo, convidou eu, o Sandro e a Kelly para gerenciar o canal, para produzir os conteúdos. E aí a gente passou a produzir os conteúdos, cara. Além de eu manipular o Clean, eu ajudava ainda em pensar em pauta, em roteiro e tudo mais. E aí eu fazia o Clean, o Sandro fazia o Xaropé, que é o vilão. Muito legal, muito legal. E a Kelly fazia a Paty. A Paty que era tipo a dona do Clean, do cachorrinho. Foi assim que surgiu, cara. Assim, o Sandro confeccionou, chamou para fazer teste de voz, eu passei e aí, enfim, dei vida ao Clean. Cara, a live já tá no final, já passamos de 1 hora, 4 minutos. Caramba, já? De 1 hora e 4 minutos de live, cara. Mas, cara, agradeço muito por você ter aceitado o convite, por ter participado aqui do Papo Bonequeiro, cara. E eu sou seu fã. Pô, que honra! Também sou seu. Obrigado. Assim, eu já falei de você, um dia, eu ia falar de você no Papo Bonequeiro e sei que eu esqueci. Epa!
E eu ainda vou ainda vou falar de você. Tem mais bonequeiros nesse mundo do Brasil. Vários, E né? eu ainda vou falar de você, cara, tá bom? Mas muito Legal. obrigado por você ter aceitado o convite. E essa live vai estar salva aqui no Instagram e eu vou colocar ainda no meu canal do YouTube. E Show de então, bola. cara, divulga aí sua rede social. Com certeza. Também quero agradecer todo mundo que participou aí, muito legal, os amigos que fizeram pergunta, mandaram um alô aí. Gabriel, parabéns de novo, de verdade, é muito sincero, parabéns mesmo pelo trabalho que você faz, você, todo o pessoal aí dos seus amigos. Continuem, cara, continuem, a arte ela precisa continuar, a arte do bonequística, é muito legal, muito animador ver vocês vindo aí, e isso dá força pra gente continuar, sabendo que existe uma outra geração vindo, assim como a gente, eu, André, Sandro, Kelly e Paulo e Léo, nós viemos de uma outra geração que é do Edu, do Rubinho, da Carlota, da Magna Prudelli, da Neuza, enfim. Né, nós viemos depois deles, assim, eu acredito também que vocês virão. E, cara, parabéns, continue. Eu acho fantástico as coisas que você faz, as iniciativas. E é isso mesmo, cara, continue. Eu queria fazer um convite também, pode? Pode. Dia 22, que é o próximo domingo, nós vamos estrear, vai ser uma live que o Grupo Esparrama, é um grupo de teatro aqui de São Paulo, que chama Grupo Esparrama. Eles têm um espetáculo, eles pegaram um projeto, e aí eles convidaram alguns artistas para fazer uma releitura de um espetáculo que existe deles, que chama Fim, que conta a história do fim do mundo. E aí eles convidaram eu e o Sandro para fazer uma releitura desse espetáculo com teatro de objeto. Então nós já filmamos, nós fizemos usando objetos de cozinha, cara. Então todos os personagens vão ser coisas de cozinha, abridor, rolha de garrafa, potes, enfim. Então eu queria convidar todo mundo, você, Gabriel, todo mundo que está aí. Depois acompanhem, que eu não sei exatamente o horário, mas vai ser à tarde, no dia 22, mas acompanhem minhas redes sociais que eu vou divulgar, para vocês estarem lá na live e assistir essa estreia desse nosso trabalho aí. Teatro de objeto. Sim. Eu vou assistir, gente. Sigam ele e ele vai avisar o dia e o horário. E então, vamos encerrar a live por aqui. Muito obrigado, Newton, por você ter aceitado o convite. E eu vou encerrando por aqui. Deixa eu só chegar perto aqui do tripé, porque. Eu vou encerrar com. Meu tripé Eu vou trazer um quebrou. convidado aqui, ó. E aí, eu te conheço, cara. Eu te conheço de algum lugar. Eu sou o Pepe, cara. Tá bom, Pepe, mas agora a live tá Ah, encerrando, né? cara, você não Valeu, acredita, meu tripé gente. quebrou. E, cara, você não acredita, meu Quebrou? tripé quebrou. Quebrou. E eu ajeitei, eu consegui ajeitar. Ó, peraí, deixa eu só virar aqui a câmera. Ó. Ainda bem que deu certo, né? Eu sei que ele desliguei a câmera. Peraí, desliguei. Aqui, ó. Cara, eu peguei o negócio do. Aí, ó, o tripé. Uhum. Aquilo lá era um suporte de Olha, um boneco meu. Então, eu maravilhoso. peguei o negócio. E aqui, ó, eu peguei o negócio do tripé, que fica um negocinho aqui pra você mexer pra ela Uhum. ficar torta. Assim, Nada eu como tenho. ser bonequeiro, né, Gabriel? Para saber inventar as coisas assim e consertar. E ainda encaixei aqui, ó, colei com cola Super Bonder. E aqui pode tirar, cara. Entendi. Bom, mas ainda bem que deu certo. Dá pra usar ainda, cara. A sorte que dá pra usar. Então, gente, eu vou encerrar a live por aqui. E essa live vai Valeu, estar Gabriel. salva, quem não conseguiu É nóis, cara. assistir, vai estar lá aqui na minha conta. Então, gente, eu vou encerrar a live por aqui. E tchau, Newton, tchau, pessoal. E fui! Valeu, Gabriel. É nóis.